Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então no nosso 6º dia de preparação para a consagração a Nossa Senhora e hoje vamos analisar como o Espírito de Nosso Senhor é um espírito de humildade e como que ele se opõe a esse espírito do mundo. Então aquela passagem que muitos conhecem bem, Mateus 11, versículo 28 ao 30, Nosso Senhor nos diz: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então, nosso Senhor nos convida a aprendermos a humildade. E os santos sabiam bem a importância desta virtude para a nossa vida espiritual. Então, Santo Curadás dizia: é o nosso orgulho que nos impede de nos tornarmos santos. E tem um belo texto de Santo Agostinho em que ele diz: o fim que almejamos é elevadíssimo. É Deus a quem procuramos, Deus a quem queremos atingir, Ele em quem se encontra a nossa eterna felicidade. Não poderemos alcançar esse fim sublime senão pela humildade. Desejas elevar-te? Começa por abaixar-te. Sonhas construir um edifício que se lance para os céus? Emprega o máximo cuidado em estabelecer primeiro os alicerces na humildade. Então, esse belíssimo sermão de Santo Agostinho e muitas outras frases de muitos outros santos deixam muito claro que aqueles que querem seguir Nosso Senhor devem caminhar pela humildade. Então, a gente vai ver como que Nosso Senhor nos ensina esse espírito de humildade e como que ele nos apresenta pela humildade o verdadeiro caminho da felicidade. Então, o primeiro aspecto, Nosso Senhor diante de Deus Pai, como que ele nos mostra essa humildade. A gente pode ler isso na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 5 ao 7. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, se por um lado o primeiro aspecto da soberba é a desobediência, uma das primeiras coisas que a humildade faz com a gente é justamente nos levar ao espírito de obediência. Mas não é uma obediência qualquer, mas uma obediência amorosa. Como Nosso Senhor diz em João, capítulo 8, versículo 29, aquilo que lhe agrada, eu faço sempre. Então não basta apenas obedecer por obedecer. Devemos obedecer a Deus por amor a Deus. Por quê? Porque nós amamos a sua vontade e sabemos que é o melhor para nós. O desobediente nega que a vontade de outro deva ter prioridade à sua, donde aqui toda a malícia da desobediência. É como se fosse assim: se essas duas vontades tivessem que disputar, ou seja, a vontade do soberbo e a vontade de Deus, o soberbo sempre coloca a sua vontade acima da outra, não só acima da de Deus, mas acima de qualquer outro. Sempre coloca a sua vontade em primeiro lugar, e por isso ele não se abaixa diante de outra vontade. Mas é a outra vontade que deve se abaixar diante da sua. Então, por isso que Nosso Senhor, ao nos inspirar com seu exemplo esse espírito de obediência, ele sempre nos deixou claro que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Então, em João 4, versículo 34, logo depois da conversa com a samaritana, Nosso Senhor diz para os apóstolos: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir sua obra. Então, o primeiro passo do obediente, o primeiro passo da humildade é ser justamente obediente.
E, ainda uma vez, repito, obedecer a Deus por amor. São Francisco de Sales, na sua primeira carta de direção a Santa Joana de Chantal, ele disse para ela: é preciso fazer tudo por amor, nada por força. É preciso antes amar a obediência do que recear a desobediência. Então, é muito importante entendermos que a gente obedece por amor e não por constrangimento. E é esse o verdadeiro espírito do Evangelho. Obedecer a Deus por amor é reconhecer que Ele sabe mais do que nós mesmos o que é o melhor para nós e que acreditamos sinceramente que Ele nos ama e que Ele quer nosso bem ao nos pedir aquilo. Então, a pessoa, quando ela se deixa levar pela vontade de Deus, é como se ela dissesse para Deus: eu reconheço que eu não sei qual é o melhor caminho para mim, não sei qual é a melhor coisa que eu devo fazer, por isso que eu sigo aquilo que vós me pedis. Então, por isso que o apóstolo São Tiago nos diz, Tiago 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, os santos, de fato, eles se deixaram levar e moldar por esse espírito de obediência. É impossível ser santo sem ser humilde. O próprio São Tomás de Aquino dizia que a humildade remove o principal obstáculo à caridade. Como eu disse para vocês, o plano de fundo de todos esses exercícios espirituais deve ser a caridade. O que está um pouco diferente aqui é unicamente o foco. O foco é remover os obstáculos que estão nos impedindo de correr para Deus, ou seja, de dar livre curso para a caridade. Então, a humildade vai remover o principal obstáculo, o principal peso que impede a caridade de correr livremente para Deus. E para a reflexão de hoje, eu vou citar bastante Santa Teresinha do Menino Jesus, porque, de fato, ela tem belíssimas reflexões sobre a humildade. E ela dizia o seguinte, por exemplo, nessa nossa questão da humildade diante de Deus. A irmã dela dizia: é na humildade que se acha baseada a sua pequena via da infância. Para caminhar na pequena via, não se cansava ela de repetir, é preciso ser humilde e pobre de espírito. Nas instruções às noviças era sempre necessário voltar a esse ponto. O fundo de seus ensinamentos consistia em ensinar-nos a não nos afligirmos ao ver que somos a própria fraqueza, mas antes a glorificar-nos em nossas fraquezas. Fiquemos sempre criancinhas, conforme o desejo de nosso Senhor. Não nos disse ele em seu evangelho que o reino dos céus pertence às crianças e àqueles que se lhes parecem? Os privilégios de Jesus são para os pequeninos. Então, Santa Teresinha ela gostava muito de enfatizar, as irmãs dela, sobretudo, ali irmãs do convento, essa humildade. E a gente vai analisar aqui alguns aspectos dessa humildade de Nosso Senhor e como que podemos imitar Nosso Senhor nesse caminho da humildade. Um dos textos mais belos que, por um lado, nos apresenta a humildade de Nosso Senhor e também como devemos imitar ela, é aquela passagem de São Paulo Apóstolo aos Filipenses, capítulo 2, em que ele fala do rebaixamento do verbo. Então, São Paulo diz, Filipenses 2, 2 em diante, completai a minha alegria permanecendo unidos, tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Jesus Cristo. Uma tradução mais correta, tendes em vós os mesmos sentimentos de que Jesus Cristo estava animado. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Outras traduções dizem, abaixou-se, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se, abaixou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Então aqui nós temos uma ideia central em relação à humildade. E que ideia é essa? Jesus Cristo se abaixou. É interessante porque no Magnificat de Nossa Senhora, no Magnificat, Nossa Senhora diz: minha alma engrandece o Senhor. O que significa, em outras palavras, minha vida serve para que Deus seja maior, para engrandecer o Senhor. Então a humildade, ela vai se inspirar desse pensamento. Então nas nossas ações, quem queremos nós que seja maior? Quem queremos nós que, no final das contas, cresça? Por exemplo, ao fazermos o bem para o próximo, uma boa obra, estamos trabalhando para que quem seja maior? Para que Deus seja maior na vida da pessoa, ou seja, tenha um lugar mais privilegiado, mais importante, ou estamos trabalhando para que nós sejamos maiores na vida da pessoa? A pessoa que não é humilde quer de tal forma crescer que ela deixa Deus e os outros de lado para se destacar sozinha no alto do trono. Ela não busca se abaixar, né? A pessoa que não é humilde não busca se abaixar como nosso Senhor Jesus Cristo, mas se esforça em ser cada vez maior diante dos outros. Então, a pessoa que não segue o Espírito de Nosso Senhor, ela vai justamente no sentido contrário do exemplo dado por Nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas, né, quando se deixam levar pelo espírito de soberba, pensam em ser cada vez maiores. Um dos sinais disso, ou seja, quando alguém nos rebaixa, ou seja, nos humilha, nos corrige, nos deixa de lado, manifesta a preferência por outra pessoa, nos esquece e assim por diante, várias formas da pessoa nos rebaixar. Nós recebemos essas coisas como se as pessoas estivessem de fato nos rebaixando. E o que acontece? Isso nos incomoda. Ficamos com raiva, brigamos, discutimos e tentamos, em outras palavras, reparar essa injustiça que julgamos ter sofrido. É como se disséssemos o seguinte para os outros: tal pessoa me rebaixou, isso não vai ficar assim. Que ela trate de me tornar grande de novo. Então a pessoa não aceita, a exemplo de Nosso Senhor, se rebaixar. Então, na nossa vida, né, nas cruzes, sobretudo que às vezes as pessoas nos fazem sofrer, de várias formas as pessoas acabam nos rebaixando. E a tendência da pessoa que não é humilde é tentar crescer de novo. A pessoa me corrigiu, ela está me rebaixando, então eu vou crescer de novo, vou mostrar para ela que eu não precisava de correção. Eu vou me desculpar, vou fazer isso, aquilo e assim por diante. A pessoa que não é humilde tenta sempre crescer de novo, donde o nascimento de inúmeras desculpas. Infelizmente, somos muito habilidosos, né, para tentarmos crescer de novo. É a saída que a pessoa encontra para não ficar rebaixada. O que a pessoa faz? Ela se justifica e, às vezes, curiosamente falando, ela até se rebaixa diante dos homens, mas com o intuito de poder crescer de novo diante deles. Como que é isso na prática? A pessoa vê que os outros estão começando a excluir ela, estão começando a rebaixar ela de várias formas, então ela tenta ficar se rebaixando diante dos outros para ver se ela ganha destaque de volta, né, diante das pessoas. Então ela começa a ficar batendo no peito: eu sou miserável, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou isso, aquilo, para que as pessoas vejam nela: nossa, que pessoa humilde, que pessoa santa, ou algo do tipo. Então ela se rebaixa diante dos outros, mas com o intuito de crescer, no final das contas. Como diz São Francisco de Sales, alguns se escondem, mas com o intuito de serem mais procurados depois. Desaparecem com o fim de serem mais vistos. E, para isso, fazem, então, uma espécie de teatro da humildade. Então é por isso que nós devemos amar o verdadeiro rebaixamento, e não o teatro do rebaixamento. Minha alma engrandece o Senhor, como diz Nossa Senhora. O objetivo da vida de Nossa Senhora era fazer com que Deus fosse maior e cada vez maior.
e não ela. Deve ser esse também o nosso interesse, que Deus seja maior e não o nosso querer, o nosso jeito, a nossa popularidade e assim por diante. A quem estamos querendo, no final das contas, né, deve ser essa a pergunta da pessoa humilde, a quem estamos querendo engrandecer com nossas vidas? São Francisco de Sales dizia, é na nossa humilhação que Deus é glorificado. Então, se com nosso rebaixamento Deus é glorificado, Deus fica maior, por assim dizer, na vida das pessoas, a pessoa humilde fica feliz, porque era esse o único interesse dela. Minha alma, ou seja, minha vida, serve para engrandecer o Senhor. Então, no Evangelho de São Marcos, nós temos um episódio interessante, Marcos capítulo 9, versículo 33 em diante, em que os discípulos estavam discutindo justamente para ver qual deles era o maior. E qual foi a resposta de Nosso Senhor? Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes de que faláveis pelo caminho. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Ou seja, deve se rebaixar, se colocar abaixo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: Todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe, e todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. E esse mesmo episódio no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, nos traz um elemento bem interessante. Versículo 1 ao 4. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será ele maior no reino dos céus. Então, a gente percebe que o espírito que Nosso Senhor busca nos inculcar é justamente esse espírito de humildade. Se vocês querem ser grandes, diz Nosso Senhor, sejam como as crianças, ou seja, pequenos, se rebaixem. Então, aqui acho interessante, ainda uma vez, ver o que Santa Teresinha dizia sobre o assunto. Então, tem esse livro, muito bom, Santa Teresinha, Um Caminho Todo Novo, foi escrito pelo padre Philippon, era um dominicano francês, e ele realmente é muito bem feito, muito bem construído. E aqui Santa Teresinha dizia o seguinte: o que é ficar criancinha, no final das contas? Santa Teresinha dizia: ficar criancinha é reconhecer o próprio nada. É tudo esperar do bom Deus como uma criancinha tudo espera de seu pai. É despreocupar-se de tudo, não ganhar fortuna em absoluto. Mesmo entre os pobres, dá-se à criança o que lhe é necessário. Mas, uma vez crescida, o pai não quer mais alimentá-la e diz-lhe: agora trabalha, já te podes bastar a ti mesma. Foi para não ouvir isto que eu não quis crescer, sentindo-me incapaz de ganhar a minha vida, a vida eterna do céu. Continuei, portanto, pequenina, não tendo outra ocupação senão a de colher flores, as flores do amor e do sacrifício, a fim de ofertá-las ao bom Deus para seu prazer. Ser pequeno é ainda não atribuir a si mesmo as virtudes praticadas, julgando-se capaz de alguma coisa, mas reconhecer que o bom Deus coloca o tesouro da virtude na mão de seu filhinho, para que o utilize quando necessário, mas que é sempre o tesouro do bom Deus. Enfim, é não desanimar com as próprias faltas, pois as crianças caem muitas vezes, mas são demasiado pequeninas para se machucarem muito. Então, Santa Teresinha, ela tem essas belíssimas reflexões sobre a humildade. A gente vai poder falar um pouco mais disso na Semana do Conhecimento de Si. Mas aqui gostaria de enfatizar o seguinte: por que as pessoas não querem andar no caminho da humildade? É o mesmo motivo pelo qual elas muitas vezes se recusam a caminhar pelo caminho da virtude, né, da castidade ou das outras virtudes, porque às vezes elas não conseguem enxergar como duas coisas conciliáveis
esse caminho com a humildade, com a felicidade. Então, o que acontece? A pessoa ela se recusa a se rebaixar, que é algo próprio da humildade, porque ela acha que ela vai ser triste seguindo por esse caminho, ou seja, sendo esquecida pelos outros, sendo corrigida, sendo deixada de lado, enfim, sofrendo até a morte, né, e morte de cruz com Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor vem nos mostrar que esse é o verdadeiro caminho da felicidade, o verdadeiro caminho do cristão que quer viver com Ele. E Santa Teresinha gostava muito de repetir essa frase, esse poema de São João da Cruz, e a gente vai encerrar com ele. Ele dizia: a descer, quanto desci, tão alto me elevei, tanto subi, que o desejado fim pude alcançar. Por que que nós devemos seguir esse caminho da humildade? Porque é nele que nós encontraremos o nosso único tesouro, nosso Senhor Jesus Cristo.